Acabei de comer feijoada, eu ganhei lá em cima. Parece que a semana passada eu atingi o pico de um estado transcendental que envolveu todo mundo, até que ponto ouvi algumas coisas, e até que ponto está em aberto, está ouvindo minhas gravações, me testando. Ontem eu estava enérgica aqui com a mãe num dado momento, e veio o telefone e pediu para pegar laranja. Hoje para levar um óleo, para descer com o negócio, e disse que tinha muito feijoada lá em cima, me ofereceu um pouco, tava uma delícia. Tinha agrião, couve, um pedaço de abóbora, dois pedaços, um pedaço de linguiça, dois pedaços de peça de carne, aquela, não sei se é uma espécie de... Não é aquelas de rabo, nem nada daquilo, naquelas mais secas, que fica linhenta entre uma outra, é tudo delícia, pedação, com arroz, com, acho que é farofinha. Uma delícia o prato que eu comi. Essa coisa, você bota um pouco de matinha e tal, ela sabe fazer. Ela, não, meu amor, você tem que agradecer, não, tem uma panela enorme aqui em cima. Eu não como aqui, né? Então, às vezes me agradam bem e eles não estão cobrando meu... Eu achei que ele ia descontar, nem questionei depois, tomara que continue assim, né? O custo-benefício é a nossa negociação, o que eu quero fazer? Independente da mãe estar viva, temos a questão da declaração de imposto de renda. O meu salário está entrando por PIX. Estou usando PIX a qualquer forma. Então isso implica em categorizar uma luta por inclusão, reinclusão. Eu já era de uma descendência europeia que achava que alguma funcionalidade era suficiente. Nunca foi considerada brasileira, só que num datado momento tinha algumas características ou alguns arrastos de pessoas que conheceram o tradicionalismo na casa do meu avô materno, até porque, né, minha bisavó materna perdeu o marido cedo, ele também perdeu a mulher, mas até que ponto um homem tem uma representatividade, impõe uma rotina de trabalho, tinha vários filhos ali, como em outros lugares, Vitória e tal. Então, né, e eu já conheci minha bisavó, parece que tinha encarado um outro casamento ou ajuntamento, não sei, que ajudou a criar todos os filhos e tudo, mas depois terminou morando, não sei se morreu também. Separada, acho que não separou não, acho que morreu. E vim morar com a minha avó e, né, nunca quis nada de ninguém, roubar nada de ninguém, nunca fui delas de forma alguma. Entendeu? Eu trabalho, um custeio e tal, e muitas pessoas moraram, tipo assim, igual meu tio Antônio e minha tia Sebastiana moraram na casa dos meus avós. Hoje muitas pessoas passaram em alguns quartos, algumas coisas eles ajudando. Nunca tiveram problema em reclamar de nenhum deles. Não existe uma reclamação de comida, de hábito, nada, nada. Nada, eles não teriam por que não reclamar se não tivesse a rotina deles todos. Eles eram muitos formais e simples e educados, tinham uma noção de etiqueta convencional, assim, de simplicidade, e mesmo minha avó fazia as coisas para eles, quando era para tomar um café, chamava todo mundo, tal, uma coisa assim. A janta, a comida e tudo, as pessoas maravilhosas. Era, assim, muito bom. Então, temos algumas questões de justificar essa declaração total, o contexto que leva até que ponto, né, o que virou um processo de inclusão perante informatização, mecanização, teoria de base em pós, mobilidade, ensino às conveniências, aí tem que cobrir lá e vir aqui para fazer isso e aquilo. Olha, chegou esse, mas hoje ele tem que ser liberado porque é policial. Esse porque antes já estava na terra. Tá, tem um monte de situações muito incongruentes no mercado e virou uma desgraça absoluta. Perante qual é encostado, entre tudo, né? Então, questões que implicam em justificar um nível de dificuldade. Porque o que eu respeito as pessoas que não são para ser jogadas na rua, casa é minha e rua é sua. Sem responsabilidade, então, como assim você está jogando na rua, ou você entender na sua casa? Como que você fez a sua casa, você entendeu a rua? Como você aconteceu o mercado de trabalho, sua filha da puta? E os benefícios que você está entre quais o outro filho da puta? Ainda é um tirado de moda que, algum modo, a quem achou que é um modo convencional, vocês é homem e mulher para poder fazer filhos, né? Então, para justificar tudo aquilo que eu perdi, o efeito dominó, o meu histórico como golpistas em fingidas religiões, como a própria condição da mãe e tal, e o que são relatividades tais, mas o que é o castigo de grupos, como que um aparentemente ladrão terminou comendo bem cheio do dinheiro, quem justifica o quê? Acatam quando trabalham, fazem muito dinheiro, fica lá com uma família o quê? Deposita alguma coisa a qualquer modo, não sei.
até que ponto as desgraças deles, como alguns, né? Entre tanto rezar ou fazer isso e aquilo, é a conveniência da miséria ou do jogo da miséria, para justificar inclusive pai e mãe. Então, a conveniência do que eles interpretam como perdedores e ladrões compatíveis a serem considerados para estar ao lado ou para dar crédito sobre os cumulativismos. E tem o processo histórico da até onde a delinquência, a loucura, o jogo de criminalidade e o que eles acham conveniente fazer com pessoas e fingidos de boas famílias encaixados em algumas relações sociais e instituições para justificar aonde eles vão apontar os erros, a ladroagem, a desfé, a falsa fé, a fé que eles nunca tiveram, a desfé deles, a falsa fé deles e a fé comum, que são direitos e tais, porque isso tem uma implicação enorme, né? Sobre o efeito dominó e tragicidade, e o que eles acharam convincentes, tais, porque eles nunca pagaram aluguel fora, nenhum deles. Passaram a ter méritos variados e entender que aonde tem quem mete a mão e sabe transferir isso, é sempre bem-vindo, porque não existe justiça. E questões tais, né? Então eu quero colocar em pauta essa situação que ainda traz a questão do boletim de ocorrência de Aracruz, tentado contra mim, o nível de gravidade somada, parecia que eu nunca ia sair daquela cidade, e foi muito grave, um monte de coisa. Como que eles calcularam me tirar do mercado, me expor, usar situações seríssimas que não me apoiavam, entrava na minha casa, o que que era? O ex-namorado Henrique Pessotti Del Caro, aquela prostituta cearense Manuele Lima, que é com dois L's, Manuele Lima, que diz que agora está fazendo educação física, todo mundo ganhou uma vida, alavancaram uma vida, muito estranho, entendendo a vida deles, ainda que trabalhassem, entendendo como eles são. Brígida, Pessotti Del Caro, Alexandre Menezes, né, o tal que trabalhava na prefeitura, que roubava até os papéis de gente, colocando tudo. A Maria Luísa Pessotti, a ex-casada com o Del Caro, qualquer coisa assim. Del Carro, ainda escrevia assim, dizendo que era errado. O que era a conveniência do Cristiano, irmãozinho, que estava sempre ali, né? Ednardo, a putinha da Cíntia, que já tinha filho com outro casamento, que todos eles queriam, inclusive, a herança da mãe. Então eu tenho um panorama dessas pessoas em si que tiveram contato comigo. Outros familiares não tiveram, não posso botar outras pessoas de forma alguma. O que eram os viadinhos que andavam com ele? Entre os empregos dele, entre os interesses de me desclassificarem e apagarem, entre pessoas dentro da academia, proprietários de academia, em particular a academia Performance. Não existiu outra ali vinculada a essa forma direta perante a situação de Henrique, que ele tinha que entender, independente que tinham outras pessoas, ou a justificar que o relacionamento acabasse, ou fazer com que ele não valia nada, ele é o criminoso, e a putinha achou direito de ser, situações que implicou até onde arrastar e me ameaçar em outros lugares e me difamar e querer se impostar em cima de mim. Então eu quero meter no rabo dela, meter no rabo dele, deixar eles desempregados e justificar que quem tem contato com eles já tem um problema muito grande comigo. Então é engraçado quando eles têm filhos e ainda olha, a gente tem filho, e agora que a gente está no filho, com o filho na igreja, a gente decidiu vir aqui para destruir você, já que percebemos que você está em maus lençóis, inclusive em família, e sendo perseguido e blá blá blá. Então a gente tem uma pauta sobre eu e essa prostitutazinha vagabunda, entre todas as pessoas que estiveram ao meu redor, inclusive tendo meu trabalho, meu dinheiro, um merda que não era ninguém querendo ganhar méritos e ainda sobrou tendo que ficar com ela. Ainda que ele tentou pagar de gostoso e não tinha pica para isso, entendendo o nível de seriedade da Aracruz, nem pica, nem dinheiro, nem porra nenhum. E a tudo que ele apontou e ela apontou, como que as pessoas se submetem, e você entender que achar que alguém passa por você, ainda que escute alguma coisa, eu tinha minha vida, ainda que a gente tinha, ele não era um cara de bom papo, de grandes coisas, para dizer que, ainda que o que era um protocolo, fazer série de treinamento, e mesmo, era uma margem para ele encostar e ganhar méritos suficientes para estar na área da educação física, já que malhava antes, mas não era ninguém perante todas as minhas competências, sabia de nada. Cara que entrava em saída, ou era uma coisa meio quieta, ou era uma coisa meio, ainda que isso, aquilo vazia, não tinha função nenhuma. Para não dizer que eu fui com ele para entender o que era uma gravidade de uma tentativa de uma pós-graduação, ele começando a fazer educação física, o que era tenebroso, ter que fazer trabalho para ele 2 vezes, ou sobrar, ter que tentar ajudar, porque ele era totalmente incompetente. Como que eles passavam, né? Eu passei por uma palestra da área da educação física, eu recebi o certificado, ele nem recebeu dele, na época, lá no tal do Claretiano, né? Eu fui um dia com ele lá, e aonde eu iria estar fazendo uma faculdade de pós-graduação, depois do que eu iniciei, Sagrada Família,
entrou num contexto, eu falei, não, a Sagrada Família não funciona assim. Já apontaram que é irregular, que não completa isso. Tinha duas temáticas. Essa daqui estava dando problema, não sei o que, aquilo tudo não fazia sentido. De repente eu entro, o problema já não é pequeno, começa a dar tudo errado, parece que o mundo cair, para que eu só atingisse um entendimento tal e colocasse em pauta alguns critérios privada, faculdade da Sagrada Família, pública, não pública, online, questões que eu nem me identifiquei com nada daquilo, que era um tanto tempo passado, que virou uma modernidade, mas nós temos questões de recoloquializar isso daí. Então, já colocando o nome aos bois, e entre profissionais desqualificados e todos eles que impulsionavam a me fazer usada, destruir meu mercado de trabalho, aquele manego, aquele viado, aquele Daniel, que trabalhou junto com os que viajaram para Itacaré, todo o grupinho junto com o Henrique, dos lugarzinhos tais, eu era que mais ele tinha que tirar onda, porque eles não acreditavam por que eu namorava com ele. E todos eles em algum momento botaram os olhos grandes, pelo menos assim, um que trabalhou com, foi sócio do como é que é o nome? O que? Guerra? Era Diego, não. Uma coisa Guerra, tô vendo a cara daquele agora aqui que mandou, mostrando um vídeo pra ele na internet, pra ver como que as mulheres estavam comendo o cu dos caras. Ele me perguntando, nem pra ser que ele falou, porque ele é crítico, tá, cínico, escroto, e tava pegando os menininhos, a menina que tava trabalhando, o menino da padaria, dando em cima de todo mundo, pagando de que precisava de uma piranha pra meter. E falando mal de mim, o ódio, os ciúmes da minha... Como é que é? Você tem que ser destruída, porque se a pessoa pisar em cima de você, você ressurge. Vai procurar sua avó no caixão, que eu quero ver. Quero te matar com essas drogas aqui. Tomara que você morra. Porque ele tava aplicando em todo mundo, tava bombado, disse que não podia... Tava curtindo a vida com os meninos, pra tudo quanto é lugar, viajando, fazendo a propaganda da tal da Nutri-Center, enchendo de chifres junto com os caras, todos eles rindo da minha cara, e ele dizendo que no meu caso eu era aqui, podia fazer o que quiser, que eu sempre ia estar lá. Enquanto nem os caras estavam fazendo, ele estava querendo pagar de gostoso. Eles viajaram, alegaram que só os caras iam, as mulheres não iam. Foi o que o Manego fez que chegasse a foto em Aracruz, onde ele estava com uma mulher do lado, nenhum outro estava. Todos eles numa putaria enorme, aqui justificasse não querer dormir no quarto com o Manego, sabendo que o Manego era. Situações assim, a minha tristeza já era tão infinita, os golpes baixos eram tão grandes, o fardo de trabalho era desumano, a carga horária que eu tinha, com a musculatura que eu tinha que manter viva, que muitas vezes desmoronava, mas era outro corpo. A carga horária de acordar 4, eu nem dormir, 5 até as 11, chegar a personal no horário do almoço, pegar às 3, quando tinha um horário de 18 às 19, ainda trabalhei até meia-noite, já tinha na academia, todos os sábados gente na academia. Eu era um robô. Eu estudei, eu prestei conta das relatividades que aconteceram para dizer o que é você se justificar perante participante em cotas. O que acharam numa profissão que explora todo tipo de teoria de que são bonzinhos a deficientes, a isso e aquilo, o que eles fizeram comigo, em toda a premeditação, enquadrilhamento e repetir, não tem perdão, eles vão ter que entender isso com peso bem grande. Eu não me considero retardado, tá? Mas o que virou habilidades, se façam-se mais habilidades na área, você não é ninguém, tem um joguete que tem que estar pronto para dar bunda para todo mundo, inclusive, ou tipo assim, ser mexer do mundo. São questões várias, muito graves, que fizeram comigo foi muito grave. Já era muito grave. Olha. Vai levar sua chavinha, né? Ah, você já tá indo, tá? Boa noite. É a que subiu. Não é da chave, não. Aí o que é... Foi muito grave. Eu achei que eu não ia conseguir pagar as contas. Eu implorei tanta ajuda, eu já tinha tanto direito. Foi muita maldade. Eu falei, eu vou sair daqui uma cancerosa. Que seja meu pai, não eu. Outras pessoas, assim, eu nem desejava isso. Me despedi dos meus avós. Eu tive que recortar um palco. A minha imagem era, gente, muito dinheiro rolava. Imagem,
O povo é preconceituoso em todo quanto é lugar, e eu usei minha imagem para gerar dinheiro para todo mundo, e eles ficaram usando a minha imagem, um tal de assinar, ter direito a usar toda a conveniência, mesmo que você não esteja lá, na mão de provisionados e leigos, pessoas que não são ninguém, nada. Criminosos envolvidos por quadrilhas de justiça que não é justiça, de advogados, de polícias, de tudo, toda forma de transação, de gente de banco, de tudo quanto é lugar. Eles comercializam tudo que puder imaginar, de médicos, de padre, tudo assim muito grave. Eles estão todos milionários, tiveram tantos falando da questão de enriquecimento, que alguns que eram recepcionistas, como mudaram o corpo, fizeram intervenções, e é tudo só viajando de lancha, as que entram, só coisa assim, uma ascensão absurda. Aquela quadrilha lá da Academia Performance, aquela Patrícia Rangel, aquela Cristina, aquele André, aquele povo, uma galera daquelas academias. É muita droga, é muito dinheiro, é muita festa, é muita tranquilidade de só ter que sentar e deixar o dinheiro transitar. O que fizeram comigo foi muito grave, então eu quero reabrir e conseguir a notificação. Joia, boa noite. Joia. Joia.